Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Você pode adorar ao nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vou partir logo para a mensagem. Pode tomar assento, fique à vontade. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia então lá em João capítulo 8 de João, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Todos estão me ouvindo bem? Lá no fundo está todo mundo ouvindo bem? Legal? João 8, 12 diz assim a palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vamos orar? Santo Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos, Senhor, pelo teu mover. Sabemos, temos a convicção de que o Senhor está em nosso meio, porque a tua palavra assim nos ensina, que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria em nosso meio, e nós cremos nisso, Senhor. Sabemos que chegou o momento da palavra, e eu te peço agora, Senhor Deus, que a porta da palavra seja aberta. Que todos aqui, Senhor Deus, recebam esta palavra de acordo com o Senhor ministrou em meu coração, Pai. Que os meus impedimentos, que as minhas falhas, que os meus defeitos, Senhor Deus, não impeçam o mover e o fluir da Tua palavra. Eu dependo totalmente da Tua graça, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te adoramos, glorificamos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém? Meu irmão, essa palavra que eu quero trazer para você hoje, ela é um pouco diferente da forma como normalmente eu prego. Normalmente eu estuda um texto e dentro daquele texto a gente compartilha e tira, e o Espírito Santo de Deus revela algumas situações. Mas essa palavra aqui, eu gostaria de trazer para você algo especificamente sobre o Senhor Jesus Cristo. Os caminhos do Senhor Jesus Cristo, a forma como Ele caminhou nesta terra e como Ele andou nessa terra, e isso tudo serve de referência para eu e você podermos caminhar também. Lá em 1 João 2,6, eu sempre costumo falar, a palavra do Senhor diz que aquele que afirma que está nele, deve andar como ele andou. Esse texto aqui, João 8,12, Jesus Cristo diz assim: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue, nunca andará em trevas. Existem muitas pessoas que estão andando na escuridão. Existem muitas pessoas que não sabem para onde vão. Existem muitas pessoas que precisam tomar uma atitude, uma decisão na sua vida, mas elas não têm como tomar essa atitude porque estão no escuro. Estão sem o Senhor Jesus. Estão sem o conhecimento da palavra de Deus. E Jesus Cristo diz assim: aquele que me segue não andará em trevas. Então o que eu quero trazer para você nessa noite, o título, o tema dessa mensagem nesta noite é Seguindo os Passos do Senhor Jesus. Seguindo os passos de Jesus. Ele nos ensina durante a sua trajetória, na sua biografia. Ele veio para trazer a salvação ao mundo. Ele veio para ligar o homem a Deus novamente. Ele veio para ensinar e para nos dizer que nós não, aqui nessa terra, nós estamos apenas de passagem, que nós estamos rumo às mansões celestiais, que nossa vida é eterna, que se nós crermos e formos batizados em seu nome, Ele estaria conosco e nós viveríamos com Ele eternamente. Ou seja, um dia o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. A igreja somos eu e você. Amém? Mas o que eu quero trazer para você nessa noite são os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos dá enquanto seres humanos, pessoas. Se um dia nós quisermos chegar aos céus, nós vamos ter que ter um comportamento nessa terra, uma forma como caminhar nessa terra, para chegarmos e termos, como a irmã aqui estava falando, de glória em glória, de glória em glória. Ou seja, nós vamos caminhando dia após dia, e de glória em glória nós vamos sendo aperfeiçoados nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, para um dia receber a promessa, a sua volta.
subir com Ele como igreja do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira aqui eu preguei sobre o preço do discipulado. Existe um preço para o discipulado, existe algo que nós precisamos fazer para deixar de ser povo, para se tornar discípulos. Jesus Cristo reconhece os seus discípulos. E aqui, então, eu quero dividir com você alguns passos do Senhor Jesus Cristo, alguns passos que Ele dá, e Ele nos ensina a nós também caminharmos e vencermos. Amém? Primeiro passo que o Senhor Jesus Cristo dá. Cada passo desse, na verdade, Deus me deu essa mensagem hoje, eu estava falando com a Samira às 4 horas da tarde. Cada passo desse dá pano para manga para uma mensagem, mas eu quero pincelar esses 7 passos, para eu e você vencermos e termos uma vida abundante e vitoriosa nessa terra, em nome de Jesus, amém? Talvez futuramente eu vá me aprofundando mais em cada um deles. Mas o primeiro passo que nós aprendemos aqui, que eu aprendi dentro da palavra do Senhor, é que Jesus sabia que Ele não precisava fechar todos os negócios para ser um sucesso. Jesus sabia que Ele não precisava agradar a todo mundo para ser um sucesso. Aliás, Jesus Cristo talvez não, eu posso falar isso com toda certeza, que Ele foi a pessoa que mais sofreu rejeição nessa terra. Ele foi a pessoa que mais foi rejeitada nessa terra. A começar que, quando Ele veio nessa terra, Ele já nasceu num estábulo. Ou seja, totalmente fora, rejeitado da sociedade. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, Isaías 750 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, ele já profetizou dizendo que nele não havia nada que nos chamasse atenção. Nele não havia beleza. A Bíblia diz que ele era como uma raiz nascida de uma terra seca. Jesus Cristo sofreu rejeições tremendas. Jesus Cristo sofreu rejeições durante todo o seu ministério. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos mostra isso, e a história nos mostra que até hoje o Senhor Jesus Cristo é rejeitado. Até hoje programas de televisões, programas, apresentadores de TV, debocham muitas vezes do cristianismo. Se você for assistir novelas hoje, por exemplo, quando se fala de um crente, eles debocham da fé. Eles mostram nós cristãos como um bando de alienados, fora do contexto da sociedade, fora do contexto do mundo, como se nós fôssemos um bando de irracionais. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo viveu isso, e nós vimos isso hoje. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo foi rejeitado lá em João capítulo 1, inclusive pelo seu povo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Agora eu te faço uma pergunta: Jesus Cristo, mesmo sendo rejeitado, ele parou o seu propósito? Não, ele nunca parou o seu propósito. A Bíblia diz que para aqueles que nele creram e o aceitaram, ele deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Aqueles que creram nele, aqueles que aceitaram ele, aqueles que receberam dele a palavra que ele tinha para trazer. Jesus Cristo tinha a convicção de que ele não precisava ser aceito por todos para poder obter o sucesso. E por que muitas vezes nós esperamos que os outros entendam o nosso propósito, que os outros nos aceitem, para que nós tenhamos um sinônimo de sucesso na vida? Quantas pessoas desistem porque não são aceitas por todos? Jesus Cristo aqui nos ensina exatamente isso. Se você ver um vendedor, por exemplo, conversar com um vendedor, você vai ver que um vendedor em 15, talvez, atendimentos que ele faz, 15 pessoas que ele visita tentando lhe vender um produto, ele vai te dizer que talvez em 14 vezes ele vai receber um não. Só que ele continua perseverando, ele continua acreditando, ele continua investindo. Por quê? Porque ele sabe, a quem é um vendedor otimista sabe, que quanto mais não ele receber, mais próximo ele está da próxima venda. Ele não sofre com isso, ele não se abala com isso. Jesus Cristo não se abalou com isso. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Não se abale se as pessoas te rejeitarem. Não se abale se nem todo mundo acreditar em você.
Não se abalem se as pessoas não te derem o voto de credibilidade ou de confiança que você sabe que merece, porque isto faz parte do nosso caminhar no mundo. Agora tenha certeza absoluta de uma coisa: a próxima venda virá, a próxima vitória virá, o próximo passo virá, o próximo filho, quem sabe, virá. Quem sabe você está lutando por alguma coisa. Não fique pensando que a rejeição vai te parar, meu irmão e minha irmã. Não pare por causa da rejeição. Jesus Cristo não parava, Jesus Cristo não deixava de anunciar o seu produto, a salvação, quem ele era, a cura, os milagres, porque algumas pessoas não acreditavam nele. Tem esse passo, meu irmão, dê esse passo de fé, amém? Olha o segundo passo que Jesus Cristo deu e nos ensinou aqui. Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 38 diz assim: Jesus respondeu: vamos a outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu pregue. Foi para isso que eu vim. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Pois foi para isso que eu vim. Meu irmão, Jesus Cristo sabia e queria ir a lugares onde não tinha ido antes. É algo que você precisa aprender. Se você quiser chegar a lugares novos, se você quiser fazer coisas que ninguém fez, se você quiser alcançar propósitos que ninguém alcançou, você precisa fazer coisas que você não fez antes. Muitas vezes nós queremos ter uma vitória, queremos conquistar algo, mas não temos a ousadia de investir, de empreender. E a grande diferença dos empreendedores, a grande virtude daqueles que vencem na vida, são porque eles têm a característica e a virtude, a ousadia de dar um passo, ir a lugar que ninguém antes foi. Jesus Cristo aqui está dizendo isso, Jesus Cristo aqui está nos ensinando isso. Os discípulos queriam ficar, porque eles se acomodavam. No Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo foi transfigurado, qual foi a primeira coisa que eles quiseram fazer? Vamos fazer aqui uma tenda. Vamos parar, vamos montar acampamento aqui foi o melhor que nós conseguimos conquistar, vamos ficar aqui. Jesus Cristo disse: não, vamos continuar. Quando ele realizava milagres, ele chegava nos locais, as pessoas faziam de tudo para que ele ficasse, mas ele dizia assim: não, eu preciso ir a outros lugares para pregar o evangelho a outras pessoas, porque eu preciso conhecer e visitar lugares que eu não tinha ido antes, que eu nunca fui. Abraão, a Bíblia nos ensina isso. Lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor chama Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, vá para um lugar que você nunca foi antes. Vá para um lugar que você nunca foi antes, que você vai ser pai de multidões, que eu vou realizar um milagre na tua vida. Isaac está preparado para você, meu irmão. Agora tenha a convicção e a certeza de que você precisa caminhar, você precisa desbravar, você precisa conhecer lugares novos. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. José foi parecido. José foi um homem que teve um sonho, só que o seu sonho era muito grande para a terra que ele habitava. E aí Deus fez com que José fosse caminhando. Passou por diversas tribulações, passou por problemas que eu e você, quem sabe, não teríamos condições de passar, porque cada um tem uma carga de acordo com o que pode suportar. Mas o sonho que ele tinha era um sonho grande. Se você está preparado, meu irmão, e se você tem um sonho grande, prepare-se para grandes tribulações. Prepare-se para grandes provações. Prepare-se para grandes pressões. O maior homem da terra, o Senhor Jesus Cristo, o maior líder dessa terra, enfrentou isso, opressão no Getsemane, ao ponto de suar sangue. O que é isso, meu irmão? Pressão. Porque quanto mais pressão você sofre, mais poder você libera em nome de Jesus. Quanto mais pressão você suporta, mais unção de Deus vem sobre a tua vida. José foi isso, até que lá no capítulo 41 de Gênesis, o faraó olha para ele e diz assim: eis que agora eu vou te dar o poder e o controle sobre toda a terra do Egito. Ou seja, ele foi a um local que nunca tinha ido antes, e onde ele estava ele foi vitorioso, e o nome do Senhor foi glorificado na sua vida. Tenha absoluta certeza disso, meu irmão. Enfrente algo, enfrente esses momentos. Ruth também nos exemplifica isso. Lá em Ruth capítulo 1, versículo 16, Ruth olha para Noemi e diz assim: onde fores eu irei,
A tua terra será minha terra, o teu povo será o meu povo, onde morreres eu morrerei. Ou seja, meu irmão, ela resolveu sair de Moabe, sair da zona de conforto, sair do local onde quem sabe ela poderia viver uma vida estabilizada até a sua morte. Mas ela tinha um sonho de crescer, ela tinha um sonho de prosperar, ela tinha um sonho de ir mais longe. Então ela decidiu na sua vida ir a um local onde ela nunca tinha ido antes, e isso fez com que ela vencesse. Foi isso que aconteceu com Ruth. E é isso que o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando nesse texto. Existe uma frase que o povo fala que quer receber algo que você quer fazer, quer receber algo que você nunca recebeu, faça alguma coisa que você nunca fez antes. E isto é uma realidade. Isto é uma realidade que inclusive é bíblica. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele apareceu de uma só vez para mais de 500 pessoas. A Bíblia fala. Depois de ressuscitado, depois de ter vencido a cruz, depois de ter vencido a morte, depois de ter se cumprido a palavra, a Bíblia diz que ele apareceu de uma vez só para mais de 500 pessoas. E quando ele apareceu para aquelas 500 pessoas, meu irmão, a Bíblia nos mostra que ele diz para aquelas pessoas ficarem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Só que a palavra do Senhor nos mostra que lá no dia do cenáculo, lá no Pentecoste, 380 pessoas, pelo menos, não estavam lá. Porque apenas 120 pessoas estavam lá. E aí eu te faço uma pergunta, meu irmão. Quantas pessoas estão vendo os milagres acontecerem? Quantas pessoas estão vendo a promessa se cumprir? Quantas pessoas estão vendo a mão de Deus operar, mas mesmo assim elas não tomam a decisão de sair do local onde elas estão e ir a local diferente, a lugares diferentes para receber de Deus a promessa? Pelo menos 380 pessoas não foram, mas a Bíblia diz que 120 pessoas decidiram sair de onde estavam e ir até o local do Pentecostes, e lá eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, lá eles foram curados, lá eles foram batizados, lá eles foram transformados, e lá eles tiveram a oportunidade de ver o surgimento da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Seja audacioso, meu irmão, para fazer coisas que você nunca fez antes, ir a lugar que você nunca foi antes, porque isto é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a nós termos essa virtude de coragem, de ousadia, de fé, de alvo, de determinar caminhar com o Senhor, ir para frente, não ficar parado, porque quando nós fizemos isso, o nome do Senhor é glorificado, a fé é estabelecida e nós vencemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma virtude, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Número 3, olha aqui que interessante, Jesus nunca permitiu que aquilo que diziam sobre ele mudasse a opinião dele sobre si mesmo. Jesus nunca permitiu isso. Como eu te falei aqui, meu irmão, talvez Jesus Cristo foi a pessoa mais caluniada desse mundo. Jesus Cristo foi o homem mais rejeitado desse mundo. Todos os dias, absolutamente todos os dias do seu ministério, Jesus Cristo foi acusado. Você não vai ver na Bíblia nenhum milagre, você não vai ver na Bíblia nenhuma transformação, você não vai ver na Bíblia nada que o Senhor Jesus Cristo tenha realizado, com poder, glória e graça do Espírito Santo de Deus, que não tivesse um miserável para acusar. Que não tivesse alguém que caluniasse ele. Que não tivesse alguém que não acreditasse nele. Mas mesmo assim, Jesus Cristo nunca deixou com que a opinião dos outros refletisse sobre aquilo que ele pensava sobre si mesmo. Existem muitas pessoas, meu irmão, que os passos da vida dela são ditados pela opinião do vizinho fofoqueiro. Existem muitas pessoas que têm condições de ter uma vida mais digna e não tem porque tem medo daquilo que vão falar dela. Pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que têm condições de usufruir do fruto do trabalho que o Senhor nos dá, e as pessoas não usufruem porque tem medo que os outros vão falar, tem medo daquilo que os outros vão lhe acusar, tem medo do que as pessoas podem pensar de você. Meu irmão, Jesus Cristo viveu isto, o ministério dele inteiro, mas a palavra do Senhor nos mostra que ele nunca deixou de ser o Senhor Jesus Cristo, ele nunca deixou de caminhar, ele nunca deixou de exercer o ministério, ele nunca deixou que as pessoas influenciassem aquilo que ele era.
Tem muita gente, meu irmão, que se a pessoa olhar para ela e dizer, olha, tu não presta, ela vai concordar, ela vai, não, é verdade, eu não presto, eu não sirvo para nada. Tem muita gente que para o seu sonho, que para o seu projeto, que para o seu propósito, porque alguém lhe caluniou, porque alguém disse que você não tinha condições, porque alguém disse que você não tem talento, porque alguém disse que você não pode. Meu irmão, ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Se o Senhor te deu um dom, se o Senhor te deu um talento, se você crê no talento que Deus te deu, não deixe que ninguém roube de dentro do teu coração aquilo que o Senhor tem para você, meu irmão. Seja audacioso, não deixe que as pessoas te enganem. Engane o teu coração. Glória a Deus. Isso aqui é o que Jesus Cristo aqui nos ensina. Jesus acreditava, meu irmão, no seu potencial. Jesus acreditava no seu talento. Jesus acreditava no seu produto. Quantas acusações, meu irmão, nós recebemos? Quantas acusações as pessoas fazem com relação a você? Deixa eu te dizer um negócio, meu irmão. Nesse momento deve ter alguém falando mal de você. É verdade. As pessoas estão sempre falando mal uma das outras. Tem sempre gente falando mal de você. Esses dias eu estava com a Elisa, eu acho que foi sexta-feira agora. E aí ela compartilhou comigo uma pessoa que foi lá na família dela falar mal de mim. A Elisa é uma menina tão pura, a Elisa é uma menina tão querida, mas casada com o Fernando, né? A pessoa nunca tomou um café comigo, a pessoa nunca falou comigo, a pessoa nunca teve intimidade comigo, mas ela tem uma opinião formada sobre mim. Não presto. Esses dias eu estava conversando também com o Magrão. E o Magrão chegou aqui numa reunião de obreiros dizendo que ele foi evangelizar um cidadão. E o cidadão olhou para ele e disse assim, não, pastor, igreja é coisa de vagabundo, é coisa de ladrão. Pastor é tudo ladrão. Nunca vi a pessoa, nunca andei com a pessoa, nunca tive relacionamento, mas ele tem uma ideia formada. Ou seja, as pessoas, quem sabe, muitas vezes, meu irmão, elas não têm intimidade contigo, nunca falaram contigo, nunca tiveram relacionamento contigo, mas elas têm uma opinião formada sobre ti. Agora eu quero que você faça aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Mesmo que essas pessoas tenham uma opinião contrária ao seu respeito, não deixe que a sua identidade seja amaldiçoada, não seja que a sua identidade seja perdida, não deixe que o fruto do Espírito se perca dentro de você, porque pessoas não acreditam em você, meu irmão. Passos para nós andarmos conforme Jesus Cristo andou, caminhos que o Senhor Jesus Cristo trilhou e que nos ensinou a trilhar também, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Quarto, Jesus sabia que havia um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3 já fala isso. Existe um tempo certo para as coisas certas e existe um tempo errado para as coisas erradas. Jesus Cristo aqui nos ensina muito bem sobre isso. Jesus Cristo aqui nos mostra este princípio. Jesus ensinava e sabia a importância do tempo. A Bíblia nos mostra que ele se preparou durante 30 anos para realizar um ministério de 3 anos e meio. A Bíblia diz lá em João 2 que quando a sua mãe foi lhe dizer que havia acabado o vinho da festa, ele olha para sua mãe e diz assim, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo sabia da importância do tempo. E nós precisamos saber da importância do tempo se nós quisermos vencer, se nós quisermos prosperar, se nós quisermos crescer, se nós quisermos andar para frente. Existe um tempo apropriado para todas as coisas. Talvez você é um empregado e você precise de um aumento. Se você precisa de um aumento, você tem que entender o tempo certo na sua empresa de você pedir esse aumento. Talvez lá na sua empresa esteja agora um momento de recessão, um momento de crise, um momento de corte de gastos. Não é este o tempo necessário, o tempo correto para você chegar e pedir um aumento salarial, quem sabe. Talvez você não vai conseguir o aumento e ainda vai gerar uma situação ruim dentro do seu emprego. Agora, se você está vivendo lá na sua empresa um momento de crescimento, de prosperidade, as coisas estão caminhando, as coisas estão evoluindo, as pessoas estão felizes, estão animadas com o futuro, o tempo certo para você pedir um aumento. Meu irmão, a palavra do Senhor nos mostra que as pessoas são diferentes. As pessoas têm tempos diferentes, times diferentes umas das outras. E a grande maioria dos problemas de relacionamento que existem hoje são por causa disso. Porque um não entende o tempo do outro.
As pessoas não entendem o tempo um do outro. As pessoas têm hormônios, meu irmão. Eu nunca vi hormônio aceitando a Jesus, você já viu? Na hora que fazer um apelo aqui, vir um hormônio para frente aceitar Jesus, você se converte, mas os seus hormônios não, meu irmão. Mulheres têm TPM. Sabe o que é TPM? Tensão pré-menstrual. O que é isso? É tempo? É um tempo. Ou seja, tem muitos homens, e felizes os homens que sabem entender esse tempo nas mulheres. Felizes os homens que sabem entender que quando a mulher está nesse tempo, não dá para você falar certas coisas, agir de certos modos, porque você tem que obedecer a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, fugir da aparência do mal, meu irmão. Então tem que ser prudente. As mulheres, quantas vezes o homem chega em casa e tudo o que ele quer fazer é nada. Chega em casa tão estressado, tão agoniado, levou tantas bombas no trabalho, ele chega em casa, tudo que ele quer fazer é sentar no sofá, ligar a televisão e fazer nada. E felizes são as mulheres que entendem esse tempo do homem e esperam um momento certo, porque é só um tempo que ele precisa passar ali para depois tratar outros assuntos. Mas não, querem resolver naquele momento, querem resolver fora do tempo, e aí existem os problemas de relacionamento. Felizes são os filhos que entendem o tempo certo de tratar certos assuntos com seus pais, meu irmão. O filho que sabe o momento certo de tratar um assunto com seu pai, olha que para levar um não, só se for uma insanidade o que ele está pedindo. Porque todo pai quer dizer sim para o seu filho. Mas é o momento certo de tratar, o tempo certo de tratar de determinados assuntos. E Jesus Cristo aqui está nos ensinando isto, o tempo certo de tratar cada assunto. Jesus sabia disso. Olha o que ele diz lá em João 2:1, eu já li aqui. A sua mãe olha para ele e diz, acabou o vinho, ele diz, que tenho eu com você? A minha hora ainda não é chegada. Tudo tem o seu tempo. Marcos 4:26, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus, olha aqui, falando de tempo, é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. São os tempos determinados para todas as coisas. Lá em Romanos a Bíblia diz, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São os tempos necessários de Deus para a sua vida, para fazer você crescer, para fazer você chegar mais longe, para fazer você ter vitória, para fazer você exercer o papel que Deus tem para a tua vida. Eu não sei, de repente, meu irmão e minha irmã, qual é o teu tempo. Se o teu tempo é de colheita, aproveite com responsabilidade esse tempo. Agora, se o teu tempo é de plantio, não desista de continuar se esforçando, continuar perseverando, porque virá um tempo de abundância, virá um tempo de vitória, virá um tempo de prosperidade, virá um tempo de saúde restabelecida, virá um tempo do favor de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus tem um tempo preparado para você. Amém? Glória a Deus. Número 5. Como eu disse para você, essa mensagem o Senhor me deu hoje 4 horas da tarde, muito rápido, eu fui escrevendo. Mas dá para a gente se aprofundar muito nesses temas, porque Jesus Cristo nos ensina muito sobre comportamento, sobre andarmos nessa terra, de cabeça erguidas, vitoriosos, vencedores, mais do que vencedores segundo a sua palavra, é o que nos ensina, amém? Número 5, Jesus sabia que as grandes coisas começam pequenas. Você nunca vai ver nada grande, meu irmão, que começou grande. Aqui na igreja nós temos um irmão, não sei se ele está aqui, o irmão Franz, está aí o irmão Franz? Deixa eu ver um outro grandão, um magrão. Magrão tem quase 1,90. Tu olhando para ele assim, você não dá para acreditar, mas o magrão um dia foi um embrião. Porque as coisas começam pequenas. Você sabe que todas as coisas começam pequenas, as coisas grandes, quem nasce grande, como a Bíblia, como as pessoas falam, quem nasce grande é monstro. E aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 25, ele diz assim, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Aqui
Jesus Cristo está falando sobre os talentos que cada um tem. A Bíblia diz que aquele que foi dado 5, ele conseguiu multiplicar. Aquele que foi dado 2, ele conseguiu multiplicar. Mas aquele que foi dado 1, ele não multiplicou. Por quê? Porque ele desprezou as coisas pequenas. Existem muitas pessoas que não conseguem ter vitória porque Deus colocou na tua mão algo pequeno para você cuidar, para você regar, para você ir tratando, para aquilo ir produzindo, germinando, crescendo. E um dia, meu irmão e minha irmã, você vê a vitória do Senhor na tua vida. Mas através das coisas pequenas, através dos pequenos relacionamentos, através dos pequenos momentos, através das pequenas oportunidades. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Jesus Cristo começou num estábulo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, começou dentro do estábulo. Essa igreja aqui começou dentro de uma oficina mecânica. Eu não sei onde é que você começou, meu irmão, mas eu tenho certeza que hoje você está muito melhor do que o tempo que você começou, e você vai muito mais longe, porque você está crescendo todos os dias na presença do Senhor. Você vai crescer. Todos nós vamos crescer. Abraão tinha 75 anos de idade, quando o Senhor chamou ele, disse que seria pai de multidões. O que Abraão tinha? Um corpo cansado. Davi tinha uma funda, mas aquela funda lhe transformou num rei. A Bíblia nos mostra que Moisés tinha 80 anos de idade, cuidava das ovelhas que nem eram deles, e tudo que ele tinha era um pedaço de pau. Mas Deus olhou para ele e disse assim: com essa vara que você vai fazer os sinais miraculosos. Não é nada. Eliseu tinha uma capa rasgada, velha, surrada, que era de Elias, não era nem dele, foi passado, mas fez o dobro de milagres que Elias tinha feito, porque ele acreditou nas pequenas coisas que Deus nos dá, meu irmão. Acredite nas pequenas oportunidades. A Bíblia nos mostra a história de Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes. Um homem que estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, morrendo de medo dos midianitas, escondendo, porque ele a qualquer momento poderia ser morto, ou caçado, ou perdido aquilo que ele tinha. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu sobre aquele lugar e olhou para ele e disse assim: poderoso guerreiro é o que o Senhor está dizendo que você é. O Senhor está com você, poderoso guerreiro, a Bíblia diz. Meu irmão, talvez você olhe para você e não veja muita coisa, talvez você olhe para você e não veja muitos talentos, mas o Espírito Santo de Deus essa noite quer dizer para você assim: poderoso guerreiro, poderosa guerreira, poderoso e talentoso é o que você é quando você está comigo, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus, meu irmão, habitar em você, tudo o que você tem, meu irmão, tudo o que você é o suficiente para acontecer um grande milagre na tua vida. Eu te faço essa pergunta: o que você é? Olhando para você, o que você é? Olhando para você, o que você tem? Olha para o irmão do teu lado e diz assim para ele: o que você é? O que você tem? Eu vou responder para você. Você é templo e santuário, e você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso basta. Isso é o que basta. Foi por causa do Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo realizou todas as coisas. É por conta do Espírito Santo de Deus na tua vida que você se torna um vencedor, que você realiza os teus sonhos, que a promessa se cumpre na tua vida. É o Espírito Santo de Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar em nossas vidas. Basta isso, meu irmão, e você é o templo dele, você é o santuário do Espírito Santo de Deus. Amém? Entenda isso, guarde isso no teu coração e você vai vencer. Número 6. Jesus conhecia o poder do hábito. O mundo lá fora diz para você assim: saia da rotina. Vamos fugir da rotina. As pessoas lá fora trocam de relacionamentos o tempo todo, mudam o tempo todo de lugares, não porque Deus mandou mudar, mas porque estão cansadas da rotina. E o hábito é um dom de Deus para a tua vida, porque o Senhor sabe que o hábito, meu irmão, quando você faz mais de 2 vezes uma mesma coisa, ela se torna fácil, ela se torna mais fácil. Jesus Cristo era um homem que tinha hábitos. Grandes homens têm grandes hábitos.
Se você for ver a história e a biografia de todos os homens, de todas as mulheres que cresceram na vida, você vai ver que eles tinham e têm grandes hábitos. Jesus Cristo, a Bíblia nos mostra que ele era muito ocupado, ele realizava muitas coisas, mas lá em Lucas 4 a Bíblia nos diz que ele sempre ia à sinagoga, porque era de costume seu ir à sinagoga. Hábitos. Mesmo cercado com muita multidão, mesmo depois de realizar tantos milagres, mesmo sendo convidado para todos os jantares, festas, tudo que era lugar, Jesus Cristo era convidado para ir, mas a Bíblia diz que ele se retirava para locais solitários e orava. Por quê? Porque ele tinha hábitos. Hábitos são extremamente necessários, meu irmão, para você crescer. Tenha um hábito de crescer, tenha um hábito de estudar, envolva-se num hábito de vir mais à igreja, envolva-se no hábito de ter momentos de oração diárias na sua vida, envolva-se, tenha o hábito, meu irmão e minha irmã, de realizar as coisas, porque é isso que vai fazer você crescer. É o teu hábito do dia a dia se levantar e ir trabalhar que você vai prosperando. É o teu hábito de estudar que você vai crescendo. O ser humano, ele cresce mediante o aprendizado. William Shakespeare já disse isso, nós somos eternos aprendizes. Salomão lá em Provérbios 19, 27 diz que, filho, se você deixar de aprender, você logo esquecerá o que você já sabe. Nós temos que ter o hábito constantemente de aprendizado, de crescimento, de buscar, de clamar ao Senhor, de vir à igreja, de adorar, de orar. São esses hábitos, meu irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra do Senhor. Você ouve a palavra do Senhor na igreja. Existem outras formas, você pode ouvir num carro, você pode comprar CDs de mensagens, você pode ouvir a palavra de muitas formas, mas você tem o hábito normalmente de ouvir a palavra do Senhor na igreja. Se você ouvir, se você criar esse hábito de ouvir a palavra do Senhor, meu irmão, a fé é o agente catalisador do milagre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Ou seja, se você tiver o hábito de ouvir a palavra do Senhor, o milagre que você está esperando vai acontecer. O milagre que você está procurando vai ser realizado. Porque a tua fé vai agir, vai entrar em ação e você receberá a promessa, a palavra, o milagre, aquilo que você tem esperado do Senhor. Mas isso é necessário um hábito. As pessoas não têm mais o hábito de servir a Deus. As pessoas estão perdendo o hábito de orar ao Senhor. As pessoas estão perdendo o hábito de estar na presença do Senhor diariamente. Você está sempre ligado ao Senhor. Ter momentos específicos do seu dia para você clamar, para você buscar, para você ouvir, para você se alimentar, para você entender o que o Espírito Santo de Deus tem preparado para você. Mas isso só vem mediante a hábitos. Jesus Cristo conhecia o poder do hábito. A Bíblia diz lá em Atos 20 que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para o partir do pão. Hábito. Tinham esse hábito. O problema das pessoas é que elas não deixam de ter hábitos. Elas trocam os hábitos pelos maus hábitos. É isso que nós fazemos. Você não está deixando de fazer os hábitos bons que o Senhor nos ensina para não ter hábito nenhum. É porque nós trocamos por maus hábitos. Trocamos Deus pela novela. Trocamos um relacionamento familiar pelo telefone. Trocamos tantas coisas saudáveis que o Senhor nos deu e quer fazer nós crescermos, para ficarmos com maus hábitos. E se nós não tratarmos esses maus hábitos, meu irmão e minha irmã, esses maus hábitos vão destruir a nossa vida. Porque Deus nos fez para nós termos hábitos saudáveis, e são esses hábitos saudáveis que vão realizar o crescimento na nossa vida. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que Jesus Cristo aqui está dizendo. Criar o hábito de estudar a palavra, criar o hábito de vir à igreja, criar o hábito de estar sempre se qualificando, buscando ao Senhor. E número 7, para nós encerrarmos. Até gostaria que a banda subisse aqui. 7, último passo, para nós seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Formas de caminhar do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos ensina na sua palavra. Jesus Cristo sabia que a oração gera resultados. A oração é fundamental, meu irmão. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A tua oração é o meio de comunicação entre você e Deus.
É através da oração que você receberá a revelação da palavra. É através da revelação que você saberá o que o Espírito Santo de Deus tem preparado para você. Você quer saber o poder que tem a oração? Você pode fazer hoje um compromisso com Deus de orar. No momento em que você tiver que estar orando ao Senhor, o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar a tua oração. Pode fazer esse teste. Você vai orar, o telefone vai tocar. Você vai orar, alguém vai te chamar. Você vai orar, 1000 coisas virão à tua cabeça. Porque o inimigo sabe que se ele atrapalhar a tua oração, ele tira você do propósito de Deus e impede que você saiba aquilo que o Senhor tem preparado para você. E Jesus Cristo nos ensinou o poder da oração. É o poder da oração que gera o resultado diante de tudo aquilo que você tem buscado do Senhor. Como é que você vai saber o que Deus tem para você se você não ora? Como é que você vai viver experiências individuais com o Senhor, particulares com o Senhor, se você não ora? Testemunho, viver de testemunho dos outros? Viver de testemunho que os outros contam? Não, meu irmão. Deus tem uma história específica para escrever para você. Deus tem um relacionamento íntimo para ter com você. Deus quer ter com você uma intimidade, meu irmão e minha irmã. Mas isso só é possível através da conversa. Você não faz relacionamento sem envolvimento, sem comunhão, sem conversar, sem orar. Jesus Cristo ensinou isso para os discípulos. Jesus Cristo ensinava isso para eles. Jesus Cristo ensinou isso para nós quando nos deu o modelo da oração, meu irmão. A tua oração, meu irmão, é um momento de adoração. A tua oração é um momento de gratidão ao Senhor. A tua oração é um momento de se reconciliar com Deus. A tua oração é um momento de você colocar na presença do Senhor tudo o que você precisa. É um momento de petição. É um momento de você chegar para Deus e dizer: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não posso sem Ti, em Ti eu vivo, em Ti eu existo, é de Ti que eu tenho todas as coisas, tudo que eu tenho vem de Ti, tudo que eu sou é por causa da Tua presença na minha vida. Coloque na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã, a tua oração é momento de disposição para a obra, para a vontade do Senhor. A oração é poderosa. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu na terra. Depois ele orou fervorosamente e o Senhor mandou a chuva de novo sobre a terra. Davi, quando pecou, meu irmão, pecado terrível, orou, suplicou, se arrependeu, clamou ao Senhor e o Senhor mudou o destino da sua vida. Ana precisava de um filho. A Bíblia diz que ela orou ao ponto de Eli olhar para ela e achar que ela estava bêbada. Tamanha súplica que ela derramou na presença do Senhor, mas Deus lhe deu o maior juiz da terra de Israel. Samuel nasceu de Ana. Oração fervorosa, meu irmão. Jesus Cristo orou ao ponto de suar sangue, mas Ele venceu a cruz e hoje você tem direito à salvação por causa da oração. Ora na tua casa porque o teu marido vai se converter. Ora na tua casa porque os teus filhos vão se converter. Ora porque o Senhor vai abrir as comportas do céu sobre a tua vida. Ora porque Deus tem preparado para você coisas inimagináveis que olho não viu, meu irmão. Mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas busque oração. Busque o comprometimento com Deus, busque a adoração, e você receberá, meu irmão, você verá o resultado da tua fé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Ei. Aleluia. Tiago capítulo 5 fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você hoje, nessa noite, se determinar no teu coração e andar na justiça da palavra do Senhor. Justiça significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. Sabe o que é ser justo na presença do Senhor? Dar ao Senhor o primeiro lugar na tua vida. Se você hoje determinar no teu coração colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida, a tua oração poderá muito nos seus efeitos. A tua oração poderá curar doentes. A tua oração poderá transformar aquilo que é de morte para a vida. A tua oração transformará vidas, é o que diz a palavra do Senhor. Isso é ser justo. Quando Deus estiver em primeiro lugar nas nossas vidas,
Não existirá oração sem resposta para a sua vida. Não existirá. É a palavra de Deus que nos garante isso. Os apóstolos, aqueles 120, oraram insistentemente, oraram sem cessar, clamaram esperando em oração. E o Espírito Santo de Deus desceu como línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios pela presença do Espírito Santo de Deus. Novas línguas surgiram. A ação de Deus veio sobre a terra. Pessoas foram restauradas. Pessoas foram curadas. Vidas foram transformadas pelo poder da oração. Amém? Eu gostaria que neste momento, enquanto o grupo de louvor vai adorar ao nome do Senhor, você começasse a orar pela tua casa, você começasse a orar pela tua família, você começasse a orar pelos teus negócios, você começa a declarar, porque o poder da oração está na palavra. A palavra é semente, a palavra lançada, ela não volta vazia. Então começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre os teus negócios, começa a profetizar, porque o Senhor vai começar a derramar toda sorte de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir você adorar a Deus comigo. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, Jeová, e cantarei quão grande é o meu Deus, El Shaddai, e todos hão de ver quão grande Aleluia. é o meu Deus. Aleluia. Essa canção, meu irmão, ela é uma oração. O esplendor de um rei. Quem sabe você não tenha palavras na sua boca neste momento. Declare essa canção como uma oração ao Espírito Santo de Deus. Seja cheio pela presença do Espírito Santo de Deus. Faz a terra se alegrar. Oh, aleluia. Ele é a própria luz. Glória a Deus. E as trevas vão Oh, aleluia. fugir. Tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, Aleluia. e cantarei quão grande é o meu Deus, Adoramos, Senhor. e todos hão de ver e quão grande é o meu Deus. Aleluia. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Hey, 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 quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Glória a Deus. Eu
quero orar com você que nessa noite chegou aqui. Como Jesus Cristo falou ali em João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, meu irmão, numa profunda escuridão, sem saber que direção tomar, sem saber o caminho a seguir. Hoje a luz do Espírito Santo de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Eu quero que você saia do teu lugar e que você venha aqui à frente. Os obreiros eu gostaria que viessem aqui à frente, para ungir aqueles que tomarão essa decisão hoje, de receber a luz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, uma direção para o seu caminho. Saia do teu lugar, venha à frente, vamos orar enquanto igreja do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, e cantarei. Glória. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. E eu cantarei. E quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e cantarei. Quão grande Aleluia. é meu Deus, todos hão de ver e vão. Aleluia. É o meu Deus. Espírito Santo de Deus se move nesse local, meu irmão. É nítida a presença do Espírito Santo de Deus nesse local. É o meu Deus, Abra o teu coração, cantarei. eleva a tua voz, É o meu Deus. se entregue totalmente e sem reservas na presença do Espírito Santo de Deus, porque hoje Ele está aqui, Ele quer visitar vidas, Ele quer encher corações, Meu Deus. Ele quer transformar realidades, Ele quer trazer a luz do seu Espírito sobre a sua vida. Abra o teu coração nessa noite, meu irmão. Abra o teu coração nessa noite, minha irmã. O culto é para Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o teu louvor é para Ele. É de baixo para cima. Eleve a tua voz ao Senhor e glorifique o nome dEle, porque você será cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Querido Deus, poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós adoramos a Tua majestade, nós declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, nós declaramos que a Tua luz brilha em nossos corações, a Tua palavra nos ilumina na caminhada. Nós declaramos, querido Espírito Santo, que aqui tem corações abertos que vieram para Te buscar, para glorificar o Teu nome, para receber do Senhor a promessa, para receber do Senhor o destino. Oh, querido Deus, nos ensina a caminhar nos Teus passos. Senhor Jesus, nos ensina a dar passos firmes, como o Senhor deu. Que o Teu Espírito Santo nos revele todas as coisas e nos ensine, Senhor Deus, a prudência na hora certa, a ousadia no tempo certo, a convicção no tempo certo. Que o Teu Espírito Santo nos encha de paz no tempo certo. Coloque em nós, querido Deus, um coração adorador, um coração conhecedor, um coração cheio do Espírito Santo, do nosso fiel conselheiro. Querido Deus, nós Te adoramos.
Abençoa, Senhor Deus, as famílias. Abençoa, querido Espírito Santo, cada indivíduo, Pai, cada pessoa que entrou aqui nesta noite, Senhor, sem ter consciência, Pai, sem ter uma direção, sem ter um foco, Pai, perdido, Senhor. Essa semana é uma semana de uma longa caminhada. Essa semana é uma semana de desafios. Essa semana é uma semana onde nós literalmente enfrentaremos gigantes pelo caminho. Oh Deus. Mas nós venceremos todos eles, porque a Tua presença, o Teu Espírito Santo está em nós. Nós somos templos e santuários do Espírito Santo de Deus. É o que nos basta para vencer. É o que nos basta para chegar. É o que nos basta para triunfar. É o que nos basta para o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. Querido Deus e poderoso Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Aleluia. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.